Bom dia, sexto ano, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham estudado bastante e tenham tido um ótimo final de semana, né? Bem, gente, vamos continuar com a nossa aula de português, o assunto que estamos vendo agora, que vamos, na verdade, iniciar, é o assunto de tempos verbais, certo, gente? É o que nós veremos hoje, tempos verbais. O pessoal que já está vindo para as aulas presenciais já estão estudando sobre esse assunto, tempos verbais, certo? Vamos aí ver o pretérito, vamos ver aí o presente, vamos ver o futuro e todos os demais tempos verbais, certo? Peço que vocês abram aí o livro de vocês na página 326, ok, pessoal? Peço que vocês abram aí. Perdão pelo barulho, tá, gente? Peço que vocês abram aí no livro grosso, página 326, tá? Que fala sobre os tempos verbais, que é o que vamos estudar agora, certo? Página 326. Ok, pessoal. Então, na página 326, temos uma pequena explicação sobre o que são os tempos verbais, certo? Eu vou fazer a leitura aqui, eu quero que vocês me acompanhem aí em casa, certo? O tempo verbal diz respeito, basicamente, à situação de eventos ou estados no tempo. Nesse sentido, podemos localizar no tempo um evento a partir da forma do verbo, identificando o presente, que faz referência a eventos ou estados que se passam ou se estendem ao momento em que falamos. Ou seja, ele dá um exemplo aí, eu almoço cedo, tá? Outro, gosto muito de futebol. Meu pai trabalha desde jovem. Minha mãe é muito dedicada. O Palmeiras está vencendo. O pretérito que faz referência a eventos que já ocorreram. Em português, o tempo pretérito pode se processar de três formas básicas: pretérito perfeito, imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Aqui tem a forma composta, né? Então, aqui está uma observação, né, que o pretérito mais que perfeito composto é construído com o verbo ter no imperativo, no imperfeito, mais o particípio verbal, certo? Essa forma verbal é uma evolução do mais que perfeito simples. Comprara, fizera, alugara, que atualmente não é comumente utilizado no português brasileiro, mesmo em textos cultos escritos, tá? E por fim, temos aí o futuro, que faz referência a fatos que ainda não ocorreram, tá? Nós temos aí o futuro simples, né? Serei, voltaremos, sairá, que é pouco utilizado no português brasileiro, ficando restrito basicamente à escrita formal. Geralmente, o futuro é indicado por meio do verbo ir, seguido de um verbo no infinitivo, construção que chamamos de futuro composto. Ele vai ficar em casa no final de semana. O futuro condicional, também chamado de futuro do pretérito, é utilizado para indicar um evento que poderia acontecer sobre algumas condições, tá? Ela só passaria de ano se estudasse. Ok, então, vamos lá. Vimos aí que os tempos verbais, em suma, são usados para indicar o tempo do verbo, ou seja, quando aquela ação ocorreu, tá? Se nós pegarmos, por exemplo, aqui o verbo comer, né? Por exemplo, o verbo comer, nós vemos aí que esse verbo, pessoal, ele tem a possibilidade de indicar diferentes tempos. Ele pode indicar o que já aconteceu, por exemplo, eu comi, você comeu, nós comemos, etc. Ele pode indicar uma ação que ainda vai acontecer, eu comerei, nós comeremos, nós vamos comer, eles vão comer. E pode indicar uma coisa que acontece com certa frequência. Ele come, nós comemos, eles comem nos finais de semana, etc. Então, todos esses tempos verbais, eles vão nos auxiliar para que possamos indicar o tempo da ação, quando aquela ação ocorreu. Imagina se nós estivéssemos nos tempos, né, da caverna, como o pessoal fala, e não tivesse tempo verbal. Imagina como é que a gente ia se expressar, tá? Sem os tempos verbais, sem o auxílio dos tempos, né? Por exemplo, a gente ia falar assim, eu comer
lasanha ontem, né? Não tinha eu comi, né? Não teria eu comer, eu comer lasanha ontem. Você falar comigo amanhã, nós irmos ao shopping amanhã, enfim, sem o auxílio dos tempos verbais, iria ser muito complicado desde a gente expressar as ações, na verdade, pessoal. Aí, com o tempo, né, os idiomas foram evoluindo e surgiu o que hoje nós chamamos de tempos verbais, tá? Que, como vocês já viram aí, é dividido em pretérito, também chamado de passado, presente e futuro, tá? Então, temos aí 3 tempos verbais: pretérito, presente e futuro, ok? Vamos continuar aqui. Então, eu vou explicar cada um deles para vocês, tá bom? Quando que vocês vão usar o pretérito, quando que vocês vão usar o presente, quando que vocês vão usar o futuro. Todos os tempos verbais aí eu vou explicar para vocês nessa aula, tá bom? Vamos iniciar com o pretérito, tá, gente? Muita gente também chama o pretérito de passado. E pode ser sim, pessoal, é aceitável, tá? Não muda. Ambos referem-se a uma coisa que aconteceu no passado, tá bom? Então, pretérito e passado são 2 denominações aceitas, tá? Vocês podem utilizar qualquer um para se referir a um deles, tá bom? Tanto pretérito quanto passado, tá bom? Como a gente já sabe, é utilizado para indicar coisas que já aconteceram. É utilizado para indicar coisas que já aconteceram, tá? Como, por exemplo, ontem eu recebi um presente. Então, temos aí um verbo, pessoal, que é o verbo receber, certo? E o verbo receber, ele está no presente. Eu recebi, ou seja, está indicando uma coisa que já aconteceu e que já acabou, já finalizou. Ok? Então, ontem eu recebi um presente, certo? Então, aqui o verbo receber, ele está no pretérito, tá? Também chamado de passado. Ok, então vamos agora para o presente. Presente, tá? O presente nós só chamamos de presente, tá, gente? Não tem outra denominação para o presente, não, tá bom? Então vamos lá. O presente, pessoal, diferente do que muitas pessoas pensam, eu acho que deve ter até alguma observação quanto a isso no livro de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que ele fala muito sobre essa. Pronto. Fala assim, pessoal. Aqui a gente tem um pouquinho falando sobre a questão do presente, tá bom? O pessoal confunde muito o presente. O pessoal pensa que o presente ele é usado para indicar coisas que estão acontecendo nesse exato momento. Não é exatamente isso, pessoal. Não é exatamente isso. Tá? O presente, esse presente que indica uma coisa que está acontecendo agora, a gente chama de presente progressivo. Tá? Vou colocar aqui presente progressivo. Presente progressivo, tá? Nós chamamos de presente progressivo. Então, o que é que acontece aí, pessoal? O que é que vai acontecer aí? Esse presente progressivo a gente vai deixar para explicar depois, tá bom? Primeiro, vamos focar no presente normal, tá? Então, ele dá algumas observações aqui de onde você pode utilizar o presente, tá? Ele diz variedades de expressão no presente. O presente expressa basicamente eventos ou estados atuais. Podemos distinguir 2 formas: o presente simples, eu falo, e o presente progressivo, eu estou falando. Essas 2 formas não são sinônimas. O presente simples é usado para exprimir um evento habitual, uma propriedade permanente ou um estado permanente. Por exemplo, esse vizinho sempre faz barulho à noite. Carolina tem cabelo louro. O presente simples também é usado para expressar uma verdade geral, que não depende de tempo. A água ferve a 100 graus. Ou seja, antes de eu continuar a explicação, a leitura, deixa eu explicar para vocês. Gente, o presente,
no português, ele é usado para indicar coisas que acontecem com certa frequência. Usado para indicar coisas que acontecem com certa frequência. Professor, como assim, professor? O que é que isso quer dizer? Gente, o que acontece aqui? O presente em português, a gente vai usar nessa situação aí. Quando você quiser falar uma coisa que sempre acontece, ou que raramente acontece, com certa frequência, tá? Por exemplo, aos finais de semana, eu jogo futebol. Então, a gente tem aqui, ó, o verbo jogar. Esse verbo jogar, ele está sendo conjugado no presente. Eu jogo, tá? Só que nesse caso, como vocês podem ver, não quer dizer que ele está jogando nesse momento, agora, no momento que ele falou. Não. Isso significa que ele faz isso com certa frequência. Nesse caso aqui, ó, aos finais de semana. Então, no final de semana, ele joga futebol. Então, é nessa situação aqui que vocês devem utilizar o presente, quando vocês quiserem indicar uma ação habitual, ou seja, uma coisa que acontece com certa frequência, tá bom? Pode ser raramente, sempre, toda vez, todo dia, nunca, quase sempre. A frequência aí vocês que vão dizer, tá bom? Mas o presente ele é usado nessa situação, ok? Vamos para um outro exemplo agora usando o presente, tá bom? Vamos usar aqui, por exemplo, meus irmãos brincam toda hora. Então, novamente, aqui a gente tem aqui o verbo brincar, tá? Brincam toda hora. Então, a gente tem o verbo brincar também sendo conjugado no presente. Nesse caso aí está indicando o quê, pessoal? A frequência com a qual eles brincam. Nesse caso aí é toda hora, tá bom? Então, o verbo brincar está sendo conjugado no presente, indicando uma ação que acontece com certa frequência. Certo, gente? Então, como vocês estão vendo aí, o presente ele é usado nessa situação para indicar coisas que acontecem com certa frequência. Meus irmãos brincam toda hora, eu assisto TV de noite, eu jogo de madrugada, eu acordo cedo todos os dias, eu trabalho de manhã e etc, né? Entre outras frases, outras orações aí que vocês podem usar, tá bom? Então, essa é a função do presente, indicar coisas que acontecem com certa frequência. Não confundam, gente, não confundam com presente progressivo, tá? Não confundam. Esse daí é aquele que a gente diz, por exemplo, eu estou jogando, eu estou comendo, nós estamos correndo. Não, esse aqui indica uma coisa que está acontecendo agora, tá? Nesse exato momento, ok? Mas esse aqui é o presente progressivo, não é o presente normal, não, é o presente progressivo, tá bom? Então, não confundam aí com o presente normal. Esse aqui a gente vai ver em uma outra ocasião, tá? Pronto, vamos lá agora. Meus irmãos brincam toda hora, fim de semana jogam futebol. Ok, então, vimos aí o presente, tá? Agora, pessoal, vamos ver o futuro, o último, né? Que é o futuro, tá bom? O futuro, pessoal, ele é utilizado bem fácil, né? Isso aí a gente não precisa nem enfatizar muito aqui, né? Mas o futuro é usado para indicar coisas que ainda vão acontecer, tá? Ou seja, amanhã eu vou jogar futebol, semana que vem nós iremos ao parque, mês que vem eu encontrarei uma nova casa, um novo carro, eu comprarei um novo carro. Enfim, ele é usado para indicar coisas que ainda vão acontecer, ou seja, coisas que não aconteceram ainda, que eles estão prestes a acontecer, tá bom? Aí, o que é que acontece, pessoal, quando a gente fala do futuro? No futuro, tem duas formas de você articular essas frases, tá bom? As orações no futuro. Quais são essas formas, gente, de você articular aí no futuro? É o seguinte, pessoal, nós usamos aqui uma forma muito prática, que é com o verbo ir, tá? Ou seja, eu vou comer, ele vai trabalhar, nós vamos achar, etc. Então, nós usamos esse verbo ir, tá? Quando a gente quer usar o verbo no futuro. A gente usa o verbo ir, como vocês estão vendo, que é o conjugado vira vou, vai, vamos, e depois o verbo principal.
tá bom? Isso aí a gente vê que é muito comum da gente dizer aqui no nosso dia a dia. Porém, tem outra forma também do verbo, de usar os verbos no futuro, tá bom? Como, professor? Como é que eu posso fazer isso daí? Como é que eu posso usar esses verbos no futuro? Da seguinte maneira, pessoal. É uma maneira que a gente não usa muito, que é muito arcaica, né? Antiga. Hoje em dia é difícil a gente ouvir alguém falar dessa forma, né? Então, por exemplo, ao invés de você falar eu vou comer, você fala eu comerei. Ao invés de falar ele vai trabalhar, você fala ele trabalhará. Nós vamos achar, nós acharemos, certo? Então, essa forma aí, gente, ela é muito difícil de ser usada, tá? Essa também é futuro, tá bom? Não tem diferença, ambos são futuro. Só que a outra forma, ela é mais comum, tá? Ela é mais comum, como vocês puderam perceber. A gente fala mais eu vou comer, né? A gente não fala eu comerei, né? A gente fala ele vai trabalhar, a gente não fala ele trabalhará, né? Então, a gente tem que entender que tem formas que são específicas para algumas situações, tá bom? No caso aí, se você quiser usar o trabalhará, fará, né? Aí seria, por exemplo, se você fosse mandar uma carta para uma universidade, né? Aí você pode dizer, eu farei, eu darei o meu melhor, né? Não eu vou dar o meu melhor. Então aí depende muito da situação onde você vai empregar o futuro. Se for uma situação mais formal, você pode utilizar essa forma aí, trabalharei, comerei, farei, faremos, etc. Se for uma situação informal, né, amigável, uma conversa com os amigos, com os colegas da sala, né, aí você usa a forma normal, eu vou comer, eu vou trabalhar, tá bom? Mas lembrando que ambas são aceitáveis, tá? Ambas podem ser usadas em diferentes contextos comunicativos, tá bom? Então, aí nós vimos aí o futuro, nós vimos o passado, nós vimos o presente, tá? E agora nós vamos continuar aqui. Deixa eu só colocar aqui, futuro. Pronto. Então, pretérito passado, né? Utilizado para indicar coisas que já aconteceram. Ontem eu recebi um presente. Então, aí a gente tem um exemplo de uma oração no passado. Recebi, passado, né? Presente, usado para indicar coisas que acontecem com certa frequência. Aos finais de semana eu jogo futebol, meus irmãos brincam toda hora. Ele gosta de correr, nós somos amigos. A escola ensina muito bem, o professor trabalha todo dia, entendeu? Então, usado para indicar indicações que acontecem com certa frequência. E o futuro, para indicar coisas que ainda vão acontecer, tá? Que ainda estão para acontecer. Aí que nós vamos utilizar o futuro. Então, esses são os três tempos verbais, pessoal, como vocês puderam ver. Ainda na próxima aula, nós vamos trabalhar ainda o pretérito, tá? Porque o pretérito ele tem uma outra questão, o pretérito e o futuro. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito. É o que nós vamos trabalhar na próxima aula. Assim como o futuro. No futuro nós temos futuro do presente e futuro do passado, tá? Nós temos esses dois tipos aí do futuro. O futuro do passado também é chamado de futuro do pretérito, tá, gente? Fica a critério de vocês, mas também temos essa outra forma aí, tá bom? Então, é isso que nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Outra coisa também, vou passar uma atividade agora para vocês, para saber se vocês entenderam esse assunto aqui, mas na próxima aula vamos focar nos tempos pretérito e futuro, porque ainda tem mais coisas para a gente ver, tá bom? Para finalizar nossa aula, vamos ver uma atividade aqui com o verbo amedrontar, tá bom? O verbo amedrontar. Eu quero agora que a gente faça a conjugação desse verbo aí, amedrontar. Eu vou colocar o sujeito eu, nós e eles, tá bom? Amedrontar, eu quero que nós conjuguemos ele no passado, que é pretérito, né? Presente e futuro, tá bom?
Passado, presente e futuro. Então, vamos primeiro lá começar com o pretérito. Eu amedrontei. Amedrontei. Pretérito. Presente. Eu amedronto. Futuro. Eu vou amedrontar ou eu amedrontarei. Ok? Agora com o pronome nós. Nós amedrontamos. Nós amedrontamos, tá? No passado, no presente é o mesmo para nós. E nós amedrontaremos. Ou vamos amedrontar. Ok? E agora com o pronome eles. Eles amedrontaram. Eles amedrontam. E eles amedrontarão. Ou vão amedrontar. Ok? Então, essa é a conjugação aí do verbo amedrontar no pretérito, presente e futuro. Cada um, como vocês puderam ver, mudou de acordo com o tempo verbal. Isso que vai nos possibilitar conjugar cada verbo corretamente, tá bom? Isso aí também é a questão da concordância verbal, que é algo que nós vamos ver aí nas próximas aulas, depois que finalizarmos os tempos verbais. Ok, pessoal? Então, façam outras atividades, peguem outros verbos aí e tentem conjugá-los de acordo com o tempo verbal, tá bom? Depois veremos aí a forma do pretérito perfeito, mais que perfeito, imperfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Isso é o que nós veremos na nossa próxima aula, tá bom, pessoal? E como atividade de casa, eu quero que vocês façam isso, tá? Eu quero que vocês pesquisem alguns verbos e conjuguem-os, tá? Conjuguem-nos utilizando esses três critérios aí, né? Esses três tempos verbais. Pretérito, presente e futuro, tá bom? Façam aí e me digam a progressão de vocês, se vocês encontraram alguma dificuldade na conjugação, tá bom? E na próxima aula nós vamos completar vendo sobre o pretérito e sobre o futuro, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Por hoje, vamos só isso. Na próxima aula continuamos o que foi dito. Copiem aqui, que isso aqui é de grande importância para vocês. E caso tenham alguma dúvida, vocês podem recorrer a mim. E também vocês têm um livro aqui, tá? Na página, a partir da página 326, onde resume tudo o que foi dito aqui por mim. Tá, pessoal? Especialmente no que se refere ao uso dos tempos verbais. Certo? Então, foi isso. Tenham uma boa semana e vejo vocês aqui comigo na próxima aula. Não esqueçam de consultar o livro e nem de tirar qualquer dúvida caso vocês tenham comigo ou lá no app. Certo, pessoal? Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau. Fiquem com Deus.